Esta é a casa-sede da Fazenda Pinheiro, local de nascimento de um grande homem. Aqui começa a nossa história. A primavera enfeitava toda a terra aos 11 dias do mês de dezembro de 1920 e deu vida a um forte garoto, Pedro Leme de Assis. Na fazenda onde nasceu, seus pais, Francisco Leme de Assis e Benedita Toalda Leme, eram colonos, trabalhavam na lavoura de café. Tempos difíceis, e vindo de uma família humilde, teve uma infância com poucos brinquedos, mas que não o impediu de ser feliz. Seu carrinho de madeira era inseparável, assim como as brincadeiras de criança. Não teve formação, apenas aprendeu a ler. Cresceu. De jovem, aproveitava o que lhe havia de melhor. Os bailes onde os rapazes flertavam com as moças das fazendas vizinhas. Ao completar 18 anos, passou a fazer parte do Exército Brasileiro, ao qual integrou-se por um sorteio que fora realizado. Rumou então para Caçapava e Taubaté, ficando por lá durante 4 anos. Teve sua baixa adiada, seguindo para o Rio de Janeiro para receber o treinamento de guerra. Foram 8 meses de expectativas, até que recebeu a ordem de embarque no dia 29 de junho de 1944 para uma viagem onde não sabia o que lhe esperava. 17 dias depois, a notícia de que desembarcariam em Nápoles. Foram dias de treinamento em várias cidades da Itália, até que finalmente sua companhia substituiu os americanos nas frentes de combate, enfrentando os inimigos. Viu soldados companheiros morrerem ou se acidentarem. Usava de astúcia para se proteger, mas o frio muito intenso prejudicava suas ações. Sempre muito consciente, participou da primeira missão heróica, quando subiram o morro em barca, atacando os alemães e fazendo-os prisioneiros. Ao ataque dos adversários, abriu violento fogo com a metralhadora, atingindo muitos deles e fazendo com que recuassem. Outra missão de grande importância foi por ser o homem da retaguarda e proteger o pelotão. Mais uma vez usou de sua metralhadora e sozinho dizimou os alemães a uma distância de 20 metros. Sua bravura, demonstrando sangue frio e calma, foi reconhecida na condecoração do Exército, registrada no diploma de Cruz de Combate. Várias missões foram cumpridas, até que chegou a ordem da tomada do Monte Castelo, posição mantida pelos alemães há 4 anos, e com o avanço da força dos exércitos aliados, tomaram o local, fecharam as passagens alemãs até que eles se renderam. E assim chegou a notícia de que a guerra chegara ao fim. A bebida dos deuses, o vinho, era a comemoração entre os soldados com o findar de uma luta que marcara o mundo inteiro, até que pudesse voltar à sua terra natal. Em 4 de julho de 1945, a tropa brasileira chega ao Rio de Janeiro, permanecendo por 15 dias. Sua chegada em Serra Negra deu-se aos 8 dias de agosto, proporcionando um dos maiores acontecimentos ocorridos na cidade. Recepcionados, ele e outros soldados serranos pela população seguiram em passeata até o palanque da Praça João Zelante, armado em formato de um navio, onde receberam homenagens, sendo aclamados como heróis. Entre as moças serranas, encantou-se por uma jovem que nele despertava uma grande paixão. Aproximadamente 2 anos depois de sua volta, casou-se com Elvira Amâncio de Passos, a bela jovem que o havia despertado. Foi morar com ela numa pequena casa na fazenda onde nasceu e começou a formar sua família, com o nascimento de suas primeiras filhas. Sustentava a casa com serviços na cocheira. Morou em muitos outros lugares, cada qual com sua lembrança.
No bairro do Triunfo, em Pedreira, nasceu o terceiro filho. Depois, a casa na fazenda Santo Antônio, onde aumentou a família, e a casa na barragem de Grandes Marcos, com o nascimento de mais 2 filhos. Mudou-se para o centro de Serra Negra, na casa de propriedade do Sr. João Vieira Soares, onde vive até hoje. Com muito esforço e a coragem que lhe é nata, criou seus filhos atuando em diversas áreas. Foi, entre elas, operador do miniférico local. Casou seus filhos, Olga e Fernando Carraro, Teresa e José Del Sasso, José Nelson e Lourdes Tomasi, Luiz Cláudio e Laudiceia Ribeiro, Maria de Lourdes e Domingos. A família aumenta e os netos começam a circundá-lo. Mas grande tristeza abalou sua vida, quando Deus levou consigo a companheira que tanto amava. 5 anos mais tarde, seu único filho solteiro, Francisco Carlos, deixou o meio familiar e veio a falecer. 6 meses depois, a vida carrega consigo seu outro filho, Luiz Cláudio. Sua fortaleza foi o alicerce para a família suportar tanto sofrimento. Passou por tanta dureza no combate da guerra e com as crueldades do destino que surpreende pelo seu jeito de viver. De fala tranquila e sempre sorridente, cativa a todos. Muito brincalhão, é um exímio contador de piadas. Homem de gestos simples e humildes, conquista a admiração dos que o rodeiam. É muito amado por todos da família porque é a estrutura dela. Participa da vida da cidade onde mora, estando sempre atualizado com os acontecimentos. Ligando com o passado, mantém amizade ainda com os moradores das fazendas serranas. Representa com muita dignidade Serra Negra, ao caminhar por ela, fazendo recordar sua vitória de filho nato, e também quando desfilava pelas ruas de nossa cidade e de cidades vizinhas, o orgulho de expedicionário. Aposentado, seu passatempo é passear com seu Fusca ano 72 azul e desfrutar das alegrias da vida, revendo amigos e colecionando outros. Está imortalizado na história, na trajetória e no coração de Serra Negra, pois seu nome foi cravado ao monumento em homenagem aos bravos pracinhas serranos. Hoje, aos 80 anos, tem a satisfação de ver que sua história tem continuidade nos olhos que buscam o futuro do seu primeiro bisneto e a certeza de que sua força é a estrutura da família. Obrigado, Pedro, e parabéns pelos 80 anos.